Fala galera, bem-vindo de volta ao meu canal, ao nosso canal na verdade, e hoje passando aqui para conversar com vocês sobre uma coisa que eu demorei muitos anos para entender, e depois que eu corrigi isso, comecei a ver de outra maneira. Isso me ajudou muito no crescimento dos meus programas, tanto lá em Bangkok, tanto aqui em Braga no momento, tá? E que eu acho que pode ajudar vocês, personal soccers, a crescer também de uma maneira mais rápida no seu programa, na sua cidade, sua região aí que você trabalha. Vamos lá. A partir do momento que eu comecei a ver tudo que eu fazia, todas as decisões que eu tomava, comecei a pensar no cliente, né, no atleta, nos pais dos atletas, no caso, o meu programa começou a crescer de uma maneira muito rápida, né? E eu posso aqui dar vários exemplos, tá? Por exemplo, questão de número de atletas por treino. Comecei a limitar, né, sessões de grupos, né, em 10 atletas, então ali eu poderia realmente dar muita qualidade. Como eu tenho 2 treinadores, sou eu e mais um treinador aqui em Braga, eu limitei em 10 atletas, né? Portanto, em cada sessão serão no máximo aí 5 atletas por treinador, então nós podemos estar dividindo aí os treinos, né? Programando direitinho. Mas caso eu estivesse sozinho, eu hoje em dia eu penso que 8 atletas no máximo aí eu consigo dar bastante qualidade, bastante atenção, tá? Então esse é um exemplo, tá? Então eu não quero ter 15 atletas, não quero ter 20 atletas na mesma sessão, porque sei que para o meu cliente, para o meu atleta, o nível de atenção, o nível de qualidade que eu vou dar vai ser menor, né? Então esse é um exemplo, né? Outro exemplo que eu posso dar é em relação à minha oferta, né? Eu procuro cobrar um valor, né, pelos 3 meses, pelos 6 meses, né? E muitas vezes eu vejo outros treinadores, outros programas cobrando uniforme, cobrando várias coisinhas, né, extras, sempre cobrando, e eu acho que no fim das contas isso desgasta, né, o cliente, que às vezes pode ter essa sensação que só estamos ali para cobrar dinheiro, e isso, tem como você fazer isso de uma maneira melhor, tá? Quando você já bota tudo junto no mesmo pacote, no mesmo programa, que o valor ali vai ser diluído no caso, né? Por exemplo, uniforme, eu não vendo uniforme à parte, tá? Porque eu penso que para o meu programa é melhor todo mundo estar uniformizado, então por que não dar esse uniforme gratuitamente, entre aspas, né? E o jeito que eu faço aqui é incluir esse valor do uniforme, né, na aula experimental. Por exemplo, eu cobro a aula experimental, são 15 euros aqui, para dar exemplo mais fatídico. São 15 euros para a aula experimental, mas caso o atleta prossiga no programa, o uniforme vai ser gratuito, ou seja, 15 euros, né, que é o preço de custo do uniforme. Então, se a pessoa vem, faz o teste, faz a aula experimental, não fica, então eu pego esses 15 euros, eu cobro pela aula, normal. Mas se a pessoa fica no programa, se o atleta fica no programa, ele ganha o uniforme gratuitamente, mas que na verdade são esses 15 euros da aula experimental. Então tem várias maneiras que poderíamos estar cobrando, mas eu sempre penso no cliente, né? Em como o cliente vai se sentir, em como eu posso agregar mais e mais para o cliente final, para o atleta, no caso, né? Poderia muito bem cobrar 15 euros pela aula experimental, 15 euros pelo uniforme, mais o programa, e mais isso, e mais aquilo, mas eu penso que dessa maneira o cliente se sente melhor, tá? Dessa maneira, como ele está pagando, né, pela aula experimental, ele vem, né? E como ele está ganhando o uniforme gratuitamente e é obrigado a usar, né, eu tenho certeza que todo mundo vai usar, todo mundo vai estar usando o uniforme, né? Porque se é uma coisa tipo que o cliente pode pagar, pode comprar, né? Fica a critério do cliente. Alguns não vão comprar, alguns vão vir com camisas de outros clubes, de outros programas, então não é isso que eu quero, tá bom? Então, outros exemplos aqui que eu poderia estar passando
eu poderia muito bem estar economizando o dinheiro do aluguel, né, vindo aqui treinar todos os dias nesse parque aqui, que é um campo 1000 vezes melhor do que o que eu alugo. Mas qual que é a ideia de estar alugando esse campo, mesmo não sendo o melhor, tá? É a ideia de que o programa é exclusivo, né? Não é uma coisa num parque público, né? Que é uma coisa que todo mundo pode fazer. Então, como que eu vou cobrar um preço alto pelo programa que eu tenho, se eu estou dando esse programa no parque, no lugar público, entendeu? Então, essa é a ideia de estar pensando no cliente, novamente, né? Aqui ele não se sentiria em algo exclusivo, em algo, né, que é realmente voltado para o nosso programa. Então lá, como eu alugo, eu gasto um dinheiro todo mês, né? Mas eu vejo desse lado, eu vejo que eu vou dar mais qualidade, vou ter mais exclusividade, né? Num local que é, entre aspas, meu, né? Que eu estou alugando, que eu estou pagando, do que ser um local que eu não tenho controle. Por exemplo, pode estar tendo evento aqui, então vou ter que cancelar a aula, vou ter que ligar para todos os pais para falar: hoje não vamos poder treinar porque o campo vai estar sendo usado. Olha que coisa feia, né? Que coisa ruim para o programa. E ó que o campo é coisa linda, ó. Seria muito bom estar aqui, claro, mas assim eu vou só estar fazendo igual todo mundo faz, né? E como eu quero o meu programa para ser diferenciado, a gente tem que estar pensando fora da caixa, né? Então eu prefiro pagar um pouco a mais, e não é pouco não, pagar mais para ter esse campo alugado, para ter o meu horário, para ter o meu local, né, de treino, do que ficar na mão, né, de uma coisa que é pública aqui, né? Outro exemplo foi durante o verão, né, que eu fiz o programa de verão. Novamente, poderia ter feito aqui, não ia pagar nada, né? Mas preferi pela qualidade, para dar qualidade aos atletas, né? Aluguei um dos melhores campos aqui da cidade, né, de Braga, que eu tô agora, que eu pude dar qualidade tanto no treino em campo, né, o campo top lá, e também tinha uma quadra de areia, então nós pudemos também estar oferecendo treino físico, né, dentro do pacote do programa de verão. Então esses exemplos aí foram realmente para mostrar um pouquinho dessa ideia que eu passei para vocês hoje, tá? De estar sempre pensando no cliente, né? Como o cliente vai estar se sentindo ao usar o seu serviço, ao comprar o seu programa, ao entrar no seu programa, tá bom? Então isso é uma coisa que eu demorei anos para entender, tá bom? Mas depois que eu entendi, eu percebi que os clientes estavam mais satisfeitos, eu retia muito mais clientes, né? Então o grande segredo é esse, não é somente ter clientes novos, né, atletas novos entrando no programa, mas o segredo também é retê-los, né? E como você retém? Dando qualidade e fazendo eles se sentir especiais ali, né? Dando realmente essa experiência boa, legal no seu programa, beleza? Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal, tá bom? Que é o único aqui do Brasil, né, que realmente ensina como montar, crescer e escalar o seu negócio de personal soccer, né? Ensinar, dar treino, né? Como montar treino, exercícios, aí qualquer um pode dar, qualquer um pode aprender, né? Digita no YouTube, escreve e se aprende, você vê vídeos do mundo todo, mas ensinar realmente como cresce, como monta, como escala um programa, como eu fiz lá em Bangkok, como venho fazendo aqui em Braga, creio que seja o único canal aí do Brasil que fale sobre isso. Valeu? Então se inscreva. Se você quer acelerar o seu processo, né, de montagem, crescimento aí do seu programa, vou deixar o link aqui embaixo também do meu curso, que também é o único do Brasil que ensina como fazer tudo do zero, né, que são os 4 pilares que eu uso no meu dia a dia, que são atração de atletas, criação de oferta, captação dos atletas, né, e gerenciamento, beleza? Tamo junto, friozinho batendo, daqui a pouco, nessa sexta-feira aqui, próxima sexta-feira vai fazer 2 graus, então tem que estar preparado. Valeu, tamo junto e é só o começo, é nóis.